Irmãos, o texto diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Ó Deus, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por estarmos reunidos aqui para te louvar, para te adorar. Obrigado, Senhor, porque voltamos a ter o nosso direito de culto, de estarmos reunidos como igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, obrigado. E Deus, nessa manhã, fale conosco de um modo especial. Fale com a tua igreja aquilo que é importante para cada um aqui ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, 1 Samuel, capítulo 18 e verso 1, ele começa a contar a história de uma das amizades mais bonitas que aconteceu na Bíblia, que é a história de Davi. Logo após Davi lutar contra o gigante Golias, derrotar o gigante, ele então conhece Jonatas, que é o filho de Saul, do rei Saul. E Davi, que era filho de apenas um homem comum na época, Davi não era um jovem rico, um jovem milionário na época. Davi era um jovem comum para a época dele. E esse jovem comum faz amizade com o filho do rei, que é Saul. E a partir do capítulo 18, verso 1, esses dois jovens iniciam essa amizade e eles se tornam melhores amigos. E essa amizade, ela é muito importante para a gente refletir nessa manhã, porque essa amizade vai fazer nós analisarmos muito do que nós estamos ouvindo hoje no nosso tempo. Porque hoje, no nosso tempo, nós ouvimos a todo instante que você pode ser o que você quiser, que você pode alcançar o que você quiser, que você pode realizar todos os seus sonhos, que não há limites para você, que não há ninguém que possa impedir que você realize os seus sonhos. Então nós estamos vivendo hoje, e eu tenho certeza que você vê lá na sua rede social, na internet, muitos anúncios de pessoas dizendo que eles podem mudar a sua vida, que eles podem fazer você alcançar grandes objetivos, que se você não canta nada e se você fizer o curso deles, você vai se tornar um cantor excepcional. Se você não toca nada e se você fizer o curso deles, você vai se tornar um músico excepcional. Se você tem um sonho de ser um escritor, e se você fizer o curso deles, você vai se tornar um novo Machado de Assis, e por aí vai. E as promessas, elas não acabam nunca. Se você tem um desejo de ter um negócio próprio, é só fazer o curso deles que você vai ter uma grande empresa de sucesso no país. E as promessas vão surgindo o tempo todo. E nós vamos ficando empolgados com isso. E eu estava vendo uma entrevista onde uma pessoa dizia o seguinte: olha, nunca houve tantas matrículas, tantas compras de curso, sem que as pessoas façam. A pessoa compra o curso, paga R$1.000 no curso, e ela não assiste nenhuma aula. Ou ela assiste 2, 3 aulas e para o curso. Porque aquela promessa, aquela propaganda para que essa pessoa comprasse o curso, pagasse R$600, R$1.000, R$2.000 num curso, foi um grande marketing. Mas esse marketing, essa publicidade, não está relacionada com a realidade humana. Nós vemos aqui um jovem que tinha tudo para ser apenas um jovem comum na época dele, que é Davi. Davi tinha tudo para ser um jovem comum,
O pai dele não era da família real. O pai dele não era um homem muito importante para a época. Tanto é que Saul nem conhecia quem era o pai de Davi, o rei Saul, não sabia quem era. Então Davi tinha uma vida simples, comum, cuidava das ovelhas do pai, que era a função que ele tinha na sua juventude, fazia o trabalho que ele tinha que fazer, que o pai dele colocava ele para fazer, e sem grandes perspectivas, sem comprar grandes cursos. Davi não comprou um curso de R$1.000 para se tornar o próximo rei de Israel, ele não fez isso. Ele simplesmente fez o que ele tinha na mão para fazer na época, que era cuidar das ovelhas do pai dele. E ao cuidar das ovelhas do pai dele, ele ia vivendo a vida que ele tinha para viver. Sem criar grandes expectativas. Um belo dia, o profeta de Israel, muito conhecido, chamado Samuel, que é o autor do livro que nós estamos lendo aqui no capítulo 18, esse profeta, num belo dia, sem Davi fazer a mínima ideia, Samuel aparece lá na casa de Davi. Davi nem estava na casa, Davi estava lá cuidando das ovelhas, e esse profeta disse: olha, o seu filho Davi será o próximo rei de Israel. Sem comprar curso nenhum. Porque existe algo que vai para além dos cursos, que é a soberania de Deus. E Deus tem os seus escolhidos, Deus tem aqueles homens que ele escolheu para ser, tem aquelas mulheres que ele escolheu para ser, e aqueles que não foram escolhidos para ser, jamais serão, mesmo comprando e fazendo tudo o que podem fazer. Isso é algo importante para que nós possamos entender que quem é o Senhor da nossa vida, por mais que nós não gostamos, às vezes, de aceitar isso, quem é o Senhor da nossa vida é Deus. Deus é o Criador. Deus é soberano. Nós somos criatura. Nós não somos o Senhor da nossa vida. É Deus que é. Mesmo quando a gente não assume isso, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano. Davi não fez absolutamente nada para se tornar rei de Israel. Ele apenas foi escolhido por Deus. Por que Deus escolheu? Ninguém faz ideia. Deus é soberano e Ele não precisa dar satisfação das suas escolhas para ninguém. Em contrapartida, o rei de Israel, na época, Saul, ele tinha um filho, Jonatas. E Jonatas não era um filho do rei, um príncipe tranqueira. Ele não era mau caráter. Jonatas não era aquele rapaz que era filho do rei e que abusava do seu poder, abusava da fama, abusava do título de príncipe. Jonatas não era um homem, um rapaz que fazia tudo o que lhe via à cabeça. Não. Jonatas era um homem honrado, era um jovem honrado, era um homem que temia ao Senhor, era um homem que buscava fazer a vontade de Deus. Então esses dois jovens se encontram e começam a ter uma grande amizade. Chega num determinado momento que Davi, recebendo a profecia do profeta Samuel, sabe que vai se tornar o próximo rei de Israel. E Jonatas também fica sabendo disso. O príncipe fica sabendo que o próximo rei de Israel era para ser ele. Porque o pai dele é rei, quando o pai dele morrer, ele que é o príncipe, ele vai se tornar o próximo rei. Mas Deus disse que não seria Jonatas o próximo rei. Quem seria o próximo rei seria Davi. No entanto, algumas pessoas, ao descobrir isso, ficariam bastante furiosas com Deus e diriam assim: Deus, por que o Senhor está escolhendo Davi, que nem é da família real, nem é de nascimento nobre, para ser o próximo rei, sendo que tem eu aqui?
E eu não sou um lixo. Eu sou um homem honrado. Eu sou um homem que te serve. Eu procuro andar de acordo com os teus propósitos. Então Jonatas poderia ter murmurado contra Deus e reclamado contra o Senhor. Por que Deus escolheu outra pessoa para ser rei e não ele? Sendo que ele estava ali, que ele conhecia todos os bastidores da vida de um rei, ele sabia de toda a politicagem que envolve esse cargo, ele tinha a experiência, ele conhecia os homens mais influentes de Israel, ele sabia como a máquina funcionava. Então ninguém melhor do que Jonatas, que já tem experiência, que já está envolvido ali no meio, para ser o próximo rei de Israel. Por que Deus vai escolher uma pessoa que não tem nada a ver com isso, uma pessoa que é pastor de ovelha, nunca pisou no palácio? Davi não tinha a mínima ideia do que era a politicagem envolvida por detrás de um rei. Jonatas poderia ter levantado todos esses questionamentos e dizendo assim: Senhor, por que ele e não eu? Por que ele foi escolhido e eu não fui escolhido? Mas Jonatas, em momento nenhum, se você for ler a partir do capítulo 18 de 1 Samuel, você vai ver que em momento nenhum Jonatas faz esse questionamento ao Senhor. Ao contrário, ele aceita o desígnio de Deus e ele procura honrar a amizade com Davi o máximo possível. De modo que chega num determinado momento que o rei Saul tenta matar Davi, para que Davi não se torne rei. E Jonatas é o único que protege Davi e ajuda Davi a fugir para que ele não seja morto. Nós percebemos aqui uma grande hombridade de Jonatas, que não deixou a inveja tomar conta do seu coração. Porque algumas pessoas poderiam deixar a inveja tomar conta. E poderia olhar para Davi e falar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou ajudar o meu pai a matar Davi. Para que ele não se torne rei. Eu vou ser o rei. Eu vou ajudar o meu pai a armar uma emboscada para Davi. E isso nós sabemos que é o comum e que muita gente faz. Muitas pessoas armam emboscadas para outras pessoas por questões muito menores. Por cargo na empresa, por aumento salarial, porque um colega de trabalho recebeu um aumento, aí já começa a criar aquela inveja, aquela briga, aquele descontentamento dentro da empresa. Por questões muito menores, uma pessoa é capaz de matar, uma pessoa é capaz de enganar, uma pessoa é capaz de armar uma emboscada para prejudicar o outro por causa de inveja. Jonatas estava consciente de que ele estava perdendo o título, o cargo de rei de Israel, para um outro jovem, quase da mesma idade que ele. E em momento nenhum, Jonatas deixou a inveja reinar no seu coração. Ao contrário, ele foi um amigo fiel a Davi. Ele protegeu Davi. Quando o pai dele começou a armar emboscadas para pegar Davi e matar Davi, Jonatas alertava Davi e falava assim: Davi, fuja. Fuja porque o meu pai vai te pegar e se ele te pegar, ele te mata. Fuja porque o meu pai colocou vários soldados atrás de você. Jonatas poderia ter tido essa postura, mas Jonatas jamais teve essa postura. Jonatas foi leal, Jonatas foi íntegro, Jonatas foi uma pessoa verdadeira o máximo possível. Isso é muito importante para nós, irmãos. Isso é muito importante para nós, porque nós vamos nos deparar com situações que você e eu vamos achar que seríamos merecedores de um determinado cargo. Mas Deus não escolheu você. Você seria merecedor de ter aquela vaga lá na empresa, mas Deus não escolheu você.
Você seria merecedor de ser o patrão. Mas Deus não escolheu você. E se você não tiver essa maturidade que Jonatas está tendo aqui, você vai fazer como Saul fez. Você vai se tornar uma pessoa possessiva, invejosa e vai tentar a todo custo matar a reputação do outro, matar até fisicamente o outro, porque o outro te ameaça, porque o outro parece que está recebendo benefícios maiores e melhores do que você acha que ele mereceria, do que ela mereceria. Jonatas, ele é um exemplo para nós, porque hoje, num momento onde o tempo todo as pessoas estão falando para você que você pode ser o cara, que você pode ser a mulher, que você pode conquistar tudo, que você pode dominar o mundo, que você pode realizar grandes coisas. Jonatas é um homem importante para nós olharmos no tempo que nós vivemos. Porque vai chegar inúmeras situações aonde você não vai ser aquilo que você gostaria de ser. Você não vai ocupar o cargo, a função que você gostaria de ocupar. Vai ter outro ocupando o lugar que você gostaria de ocupar. E o nosso coração pode se encher de inveja. O nosso coração pode se encher de rancor. Mas Jonatas, ele não faz isso. Ele cuida do seu amigo, ele entende que Deus é soberano e ele sabe que se Deus escolheu Davi, Deus tem os motivos dele e ele como servo, ele como uma criatura, ele não tem razões, ele não tem motivo para questionar Deus. Ao contrário, ele só pode aceitar a vontade de Deus. Isso é importante para que nós possamos olhar para isso que nós possamos olhar para Jonatas. O tempo vai passando, Davi vai fugindo do rei Saul, Davi vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando homem, Jonatas vai crescendo, vai amadurecendo, vai se tornando homem. Chega num determinado momento que Saul, o rei, entra numa guerra contra os filisteus, e Jonatas vai junto com seu pai nessa guerra. Infelizmente, nessa guerra, Jonatas é morto. Jonatas morre, junto com seu pai, Saul. Os dois ali agora estão mortos. Jonatas morreu sem jamais se tornar rei. Talvez você vai morrer sem jamais se tornar aquilo que você gostaria de ter se tornado. Essa é uma realidade bíblica, é uma realidade da vida. E Deus, ele não faz questão de fantasiar as coisas. Tem aquela historinha de quem tem promessa de Deus não morre? Irmãos, Hebreus diz claramente para nós, tem muitos homens que morreram antes de receber as suas promessas. Mas aqui não é nem o caso de ter uma promessa. Aqui é o caso de que Deus não prometeu nada. Às vezes, o que você está querendo, o que você está ambicionando, são coisas, não é que Deus colocou no seu coração, é porque você mesmo está alimentando isso. É porque você está deixando outras coisas, outras pessoas alimentar isso no seu coração. Mas não foi Deus que colocou. E porque não foi Deus que colocou, Ele não tem responsabilidade nenhuma de cumprir isso que você quer. Deus, em momento nenhum, colocou no coração de Jonatas que ele se tornaria rei. E por Deus não ter colocado no coração dele, Deus não fez questão nenhuma de alimentar isso na alma dele. E Jonatas, de fato, não alimentou isso no seu coração. Agora nós estamos nos deparando com um homem que tinha tudo para ser rei. Sabe aquela história? Fala, nossa, fulano tinha tudo para dar certo.
fulano tinha tudo para alcançar aquele cargo, fulano tinha tudo para conquistar, tinha tudo para fazer, mas não alcançou, mas não conquistou, mas não chegou lá. Por quê? Porque não levantou cedo e dormiu tarde demais? Porque não trabalhou? Porque não se dedicou ao máximo? Porque não... Não. Porque Deus não quis. Porque quando Deus quer, você pode estar distraído, cuidando das ovelhas lá, Deus vai lá e te busca. E Ele faz você ser aquilo que Ele quer que você seja. Você pode estar dormindo, pode estar assistindo uma série na Netflix. Deus desperta o seu coração, levanta você para você ser o que Ele quer que você seja. Porque Deus é soberano. E Ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. Então isso é importante, porque nós não gostamos de imaginar que Deus é tão poderoso do jeito que Ele é. A gente pensa que Deus é poderoso, mas a gente não imagina que Ele é tão poderoso assim. Mas Ele é. E isso é importante. Isso é importante para nós. Então Jonatas era esse rapaz, esse homem, que tinha tudo. Família do rei, conhecia os bastidores, sabia o linguajar, sabia de toda a politicagem que envolvia o cargo, ele sabia se comportar, ele sabia como se comportar naqueles jantares chiques, onde só tinha grandes autoridades do país. Ele sabia tudo, era um homem fino. Era um homem fino. Nasceu para ser rei. Nasceu para ser rei, mas não foi. Não foi por quê? Porque Deus não escolheu ele para ser rei. Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi para ser rei. Então Jonatas morre. Poucos anos depois, Davi se torna rei de Israel. E nós sabemos toda a história depois. Davi se torna um dos maiores reis que Israel já teve. Por que ele se tornou um dos maiores reis que Israel já teve? Porque Davi era muito bom? Porque Davi comprou o curso? Não. Porque Deus quis. Deus quis que ele fosse rei de Israel. Deus é soberano e Ele escolhe e Ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. Eu quero ler um outro texto com você. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 3 e verso 27. Aqui, eu vou ler para vocês aqui uma passagem onde tem João Batista. Você sabe que João Batista, antes de Jesus começar a ficar famoso, João Batista já estava famoso. João Batista era a bola da vez. Então ele era o pregador, ele era o profeta, uma multidão ia atrás de João Batista, ele era o cara, todo mundo vinha atrás de João Batista para ser batizado por ele, para ouvir as pregações dele e para ver tudo aquilo que João Batista ensinava. No entanto, chegou um dia que Jesus, ainda desconhecido, veio até João Batista para ser batizado. E quando João Batista batiza Jesus, ele diz assim para aquela multidão, fala assim, olha, esse aqui é o cara, esse aqui é o Filho de Deus. Eu não sou digno de amarrar as sandálias do pé dele. João Batista pega toda aquela fama que ele tinha, toda aquela popularidade, e ele aponta para Jesus falando assim, ó, é esse cara aqui que vocês devem olhar. Agora, em João capítulo 3 e verso 27, nós vamos ver aqui um pequeno dilema que aconteceu naquela época. Diz assim, vamos ler João 3, 26. Eles, os discípulos, né, as pessoas que seguiam Jesus, João Batista, que seguiam João Batista, eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando,
e todos estão se dirigindo a ele. Os discípulos, aqueles amigos mais chegados de João Batista, acostumado a ver João Batista sendo ovacionado, aquela popularidade toda, um monte de gente atrás de João Batista. Agora eles estão vendo todo mundo atrás de Jesus. Todo mundo indo para Jesus, todo mundo querendo ouvir a pregação de Jesus, e o povo esqueceu de João Batista. Aí, aqueles poucos discípulos que ficaram com João Batista, começaram a questionar João Batista. Falou: mestre, você lembra aquele homem que você falou lá, que ele era o cara, não sei o quê? Então, você foi falar que ele era o cara, agora está todo mundo atrás dele e ninguém mais vem atrás do Senhor. Está todo mundo buscando lá Jesus, querendo ouvir Jesus, e ninguém vem mais ouvir as suas pregações, ninguém vem mais ouvir os seus ensinamentos. Aí, presta atenção na resposta de João Batista para aqueles poucos discípulos que estavam com ele, no capítulo 3 e verso 27 de João. Olha só o que João Batista diz. A esse questionamento respondeu João: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. João Batista está dizendo para os discípulos dele: isso foi dado a ele. Isso foi dado a ele. Uma pessoa só pode receber aquilo que é dado por Deus. Você só receberá aquilo que é dado por Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque, presta atenção nisso. Algumas promessas vêm até você. Algumas pessoas dizem, como eu já disse no início: olha, compre esse curso aqui, que esse curso vai fazer você ser uma pessoa extraordinária. Se Deus não te chamou para ser essa pessoa, você não será. Mas por que essa pessoa fala que você vai ser? Porque ele quer vender o curso. Ele quer que você fique empolgado. Ele quer que você alimente isso no seu coração. Foi Deus que colocou no seu coração? Não. Foi a publicidade que está colocando no seu coração que você pode ser essa pessoa. Aí você começa a criar expectativa, que você vai ser essa pessoa, que você pode chegar lá, e que você vai ser, e que você vai alcançar, e que você vai revolucionar o mundo, e que você vai ser, nossa, um novo Napoleão, um novo Winston Churchill, que você vai ser uma pessoa gigantesca, que você vai ser um cantor, uma cantora excepcional que vai impactar o mundo. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Resposta de João Batista para os discípulos dele. Vocês estão me questionando que eu não estou tão famoso mais como antes, que as pessoas não estão vindo atrás de mim para me ouvir falar e agora estão indo para Jesus? É Deus que determina essas coisas. Assim Deus quer e assim vai acontecer. Então nós precisamos, irmãos, aprender a confiar mais em Deus. E alguns questionamentos se fazem necessários nessa manhã. O primeiro deles: será que você está disposto a ser quem Deus quer que você seja? Não é o que você gostaria de ser, não é o que o seu pai falou que você vai ser, o que sua mãe colocou lá no seu coração que você vai ser quando você crescer. Não. Será que você está disposto a ser quem Deus quer que você seja? Presta atenção. Davi se tornou rei de Israel. Em momento nenhum, o pai de Davi falou assim: meu filho, trabalhe duro, tal, porque você vai ser o próximo rei de Israel. Nunca falou isso para ele. Nunca. Davi foi o próximo rei de Israel porque Deus quis.
E se Deus não quiser que você seja o protagonista? E se Deus não quiser que você seja o protagonista? E se Deus levantar um Davi e escolher você para ser um Jonatas? Para você ser a base, para você estar junto, para você apoiar, para você cuidar, para você socorrer. Deus escolheu outro para ser Davi, mas Ele quer que você seja um Jonatas. E se Deus escolheu você para ser um Jonatas? Como que vai ficar seu coração? Cheio de inveja? Cheio de amargura? Cheio de rancor? Tentando denigrir, derrubar o outro? Uma outra questão importante para você pensar. Busque descobrir o que Deus tem para você e pare de tentar viver a vida do outro. Busque descobrir o que Deus tem para você e pare de tentar viver a vida do outro. Tem gente que está tentando ser uma cópia de outra pessoa. Está tentando ser outro, está tentando conquistar as conquistas que foram destinadas a outro. Pare de tentar viver a vida dos outros. Busque em Deus, fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? Para que o Senhor me chamou? Qual é o objetivo? Qual é o propósito da minha vida? Uma outra questão importante para você pensar. Você é único e foi criado com um propósito que só você pode realizar. Você pode ser o protagonista ou você pode ser um coadjuvante. Mas uma coisa é certa, você é único. E se Deus te chamou, Ele tem um propósito que só pode ser realizado por você. Ah, mas o propósito não é tão grande. Não importa, é o que Deus colocou na sua mão. Deus deu esse propósito para você. Deus deu essa função para você. Será que você vai conseguir honrar com a função que Deus colocou na sua mão quando você descobrir que talvez você não vai ser o grande protagonista? Será que você vai conseguir honrar o papel que Deus chamou você para executar quando você descobrir que você não é o personagem principal? Ou será que a inveja, o rancor, a amargura vai tomar conta do seu coração? João Batista poderia ter deixado todas essas coisas tomar conta do seu coração. Poderia ter ficado muito revoltado. Deus, eu estou aqui pregando faz tempo, agora chegou Jesus, está todo mundo lá ouvindo Jesus e ninguém mais quer escutar eu. Mas João Batista também não faz isso. João Batista, ele tem a consciência plena. Tem a consciência plena de que ele está sendo o que Deus quer que ele seja. Aí tem uma frase maravilhosa de João Batista no capítulo 3 de João, verso 30, onde ele diz o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça, que os desígnios de Jesus cresçam, que a obra de Jesus cresça, que as coisas que Jesus determinou para que aconteça. E que eu diminua. Que eu diminua. Se eu tiver que diminuir para que a obra do Senhor cresça, então que eu diminua. Se eu tiver que varrer o chão para que a obra de Jesus cresça, então que eu varra o chão. Se eu tiver que lavar a louça para que a obra de Jesus cresça, então que eu lave a louça. Se eu tiver que fazer os trabalhos menos reconhecidos possíveis para que a obra de Jesus cresça, então que eu faça. Se eu tiver que cair no anonimato para que a obra de Jesus cresça, então que ninguém me conheça.
E se eu tiver que ser esquecido quando morrer, para que a obra de Jesus cresça e que eu seja esquecido. Mas que Ele cresça e eu diminua. Se Jesus quiser escolher o irmão que está do meu lado para ser um grande homem, um protagonista no Brasil e no mundo, para que a obra dele cresça, que esse meu irmão possa crescer o máximo possível e eu estarei do lado dando todo o suporte do mundo. Sem inveja, sem rancor, sem puxar o tapete, sem ficar falando mal por detrás. Mas com amor, ajudando, porque assim Deus quis. Onde já se viu esse homem, essa mulher, ter essas oportunidades? Não presta, não vale nada. Isso é um monte de podre dele, isso é um monte de podre dela. Por que que essa pessoa está tendo essas oportunidades? A resposta está em João, capítulo 3, verso 27. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Não é por mérito, não é porque você levanta cedo e dorme tarde, não é porque você é muito trabalhador, não é por nada. É porque Deus quer. Deus quer. Não é porque você tem uma grande fé, uma pequena fé, é porque Deus quer. É porque Deus chamou para ser assim. Então nós precisamos aprender a confiar mais em Deus e buscar de Deus aquilo que Ele quer que a gente seja. Precisamos perguntar mais para Deus e parar de perguntar para a internet, deixar que Deus direcione a nossa vida e ser menos influenciado pelas propagandas, pelas publicidades, pelas vendas. Porque tem gente gastando muito tempo, gastando muita energia por influências de outras pessoas e não é uma influência de Deus. Você poderia estar investindo o seu tempo fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, mas você está iludido com outras coisas. Meu irmão, aprenda a confiar mais em Deus. Minha irmã, aprenda a confiar mais em Deus. Peça para que Deus te ajude a ser aquilo que Ele quer que você seja. E honre essa função. Porque para um Deus dá 5 talentos, para outro Deus dá 2 talentos, para outro Deus dá 1 talento. E Ele dá esses talentos de acordo com a sua vontade. Mas independente se você tem 5 talentos, 2 ou 1, faça o seu melhor. Faça a vontade de Deus. Busque fazer o seu melhor. Amém? Eu quero fazer uma oração com você nessa manhã. Se coloque de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa palavra, que é muito desconfortante, porque ela vem na contramão de tudo aquilo que nós temos ouvido aí no mundo. Mas é a Tua palavra, e é só ela que importa. Deus, nos ajude a confiarmos mais em Ti, nos ajude a descansarmos em Ti, a colocarmos a nossa vida nas Tuas mãos e a confiarmos que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Tire de nós o erro de querer viver a vida do outro, de ter inveja do outro, de querer ter a conquista do outro. Em nome de Jesus, Senhor, tire do nosso coração esse sentimento maligno e coloque no nosso coração o contentamento que Jonatas teve. Coloque no nosso coração o contentamento que João Batista teve de ser aquilo que o Senhor chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você reflita bastante sobre essa palavra e que você possa direcionar a sua vida de acordo com isso que a Bíblia nos ensina. Amém, irmãos? Estamos encerrando o culto. Que você possa ter uma semana muito abençoada. Semana que vem o nosso culto será à noite, horário normal, 7 horas da noite. Venha participar e que você possa ter uma semana aí de boas reflexões, tentando descobrir quem Deus chamou você para ser.